Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live. Hoje nós vamos receber o Ed da Luminares, né? Vamos falar sobre astrologia. Ed, já enviei o convite, assim que você quiser entrar, por favor, tá? E aí, meu querido? Tudo bem? Boa noite a Tudo todos. bom? Boa noite, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô, e você? Também estou te ouvindo bem. Legal, legal. Prazer em tê-lo aqui, Oh, prazer obrigado pelo em estar convite. fazendo, imagina, em estar fazendo mais uma live aí com você, só que em outra posição hoje, né? Um dia eu fui Oh, convidado, agora yeah! estou te convidando. Muito bom, Lugares muito bom. trocados, né? É isso aí. Meu querido, mais uma vez muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite, tá? E eu queria que você se apresentasse, falasse um Uhum, pouquinho do seu espaço e tudo mais, tá bom? Fica à uhum. vontade aí para fazer as suas Legal. apresentações. Tá bom, obrigado. Não, prazer é meu. Bom, eu originalmente sou da área da educação, né? Como você sabe, trabalho mais de 30 anos na área da educação, na área de inglês. Sim. Já trabalhei em várias posições, professor, coordenação, marketing, gerência, né, e Uhum. convivências no exterior, tudo. E mais ou menos há uns 4 anos atrás eu resolvi ir para essa área mais holística, né, abrir o espaço lá, o Luminares, que é um espaço coworking focado nessa área da, de terapias holísticas, né, de Uhum. autoconhecimento. E me formei astrólogo, hoje eu trabalho, né, como astrólogo, também sou terapeuta de barras de Access Perfeito. e desde a pandemia, na verdade, ficou tudo online, né, tudo virtual. Sim. Então, não só as aulas de inglês, que eu continuo dando as aulas de inglês, mas Uhum. a leitura de mapas, né? Então, eu trabalho Bacana. basicamente com os dois principais, que é o natal, de autoconhecimento, e o de previsões. Uhum. E, enfim, é mais ou menos isso. Já estou aí há 4 anos, é mais ou menos um ano que eu comecei a fazer as lives, né? Que você inclusive já participou lá da Sim. live da Luminari. E Isso. desde o início desse ano eu estou com um canal no YouTube também, onde eu posto as lives aqui do Instagram, no YouTube. E a ideia é Uhum. ter mais um canal para divulgar não só a astrologia, mas Fala aí. não, que eu falei que eu ia falar que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado porque com essa desde que a internet se popularizou, né, e agora com a Sim. pandemia mais ainda, né, então tem muita Uhum. informação, né? Então falta de Sim. informação não é. A Uhum. questão é a qualidade da informação, né? Uhum. Então, você realmente pegar informações que tenham conteúdo, né? Que tenham a ver com o tema, né? Sim, perfeito. Eu digo isso porque assim, houve um tempo que quando você falava sobre astrologia, as pessoas falavam, ah, eu adoro o signo, eu leio todo dia, eu ouço tal astrólogo e por aí vai. Hoje em dia as pessoas elas já estão mais assim autossuficientes. Ela fala, ah, eu jogo lá no Google e mando ver, né? Mas a gente Exatamente. sabe que é uma ciência muito mais complexa, né? E de Uhum, uma longa data. Inclusive, eu gostaria sim, que se você pudesse explicar um pouquinho o sim, conceito de astrologia, a origem, tá? sim. Por favor. A astrologia, na realidade, ela é um conhecimento, né, um saber milenar, né? Ela Sim. não é considerada uma ciência, Uhum. mas ela é irmã da astronomia, né? Elas começaram praticamente juntas, né? Sim. Eu estava até lendo outro dia os primeiros, como se fala, é, informações, né, que eles encontraram, não necessariamente ligada à astrologia, mas o fato do homem olhar para o céu e começar a, a, a escrever, né? Os primeiros indícios são de 11 mil anos atrás.
né? Eles encontraram os ossos de águias na França, naquelas cavernas, e nesses ossos tinham escritos as fases da Lua. Ou seja, mesmo antes da civilização existir, já nessa época eles olhavam para o céu e tentavam registrar de alguma maneira, né? Mas a astrologia, como a gente conhece hoje, ela começou, os primeiros indícios, registros, vamos dizer assim, aparecem da época da Mesopotâmia, ou seja, uns 5.000 anos atrás, né, junto com o início da considerada civilização, né? E daí passou por Egito, Grécia, Roma, enfim. Então ela é bem antiga, bem antiga. E durante muito tempo ela foi, inclusive, mais importante do que a astronomia, né? Porque naquela época, só que naquela época ela era diferente no sentido que ela não tinha essa conotação pessoal que nós temos hoje, né? Hoje ela é mais focada no ser humano, né? Individualmente, de autoconhecimento. Na época, quando ela começou, primeiro era um privilégio de poucos, né? Então os reinos tinham seus astrólogos, né? Que eram muito importantes. E eles usavam basicamente para verificar melhor a época de colheita, de plantação. Então estava ligado muito à agricultura, né? E também à guerra, né? Então eles davam conselhos para os reis, né? De que época era a melhor época para atacar, ou enfim. Então tinha essa conotação mais da informação do reino do que pessoal. E a astrologia em si, eu diria que é o estudo dos movimentos dos astros, né? A ideia é que as energias nos influenciam, essas energias dos astros, né? Existe uma lei hermética que tudo no universo tem ritmo e se movimenta, né? Então, a ideia é que nós somos influenciados pelos astros, né? E agora, desde do descobrimento, do estudo da física quântica, isso foi, de fato, comprovado, porque a física quântica nada mais é do que o estudo do microcosmo, né? Sim. E que eles descobriram o quê? Que tudo vibra no universo, lá no microcosmo, né? E se vibra, é algo que movimenta, né? Ele emana ondas. E essas ondas, umas influenciam as outras. Então, é isso, basicamente, né? Que nós somos influenciados. Porém, é muito importante lembrar que a astrologia, ela acredita que nós não somos feitos apenas dessas influências, mas do livre-arbítrio, né? Ou seja, a gente pode ser influenciado, mas a escolha final, né, é nossa, né? Então, nós somos influenciados pelas energias dos astros, pelo ambiente em que a gente se desenvolve, onde a gente cresce, e pelas experiências de vida, né? Então, eu sempre dou um exemplo, né? Nas características de Gêmeos, eu uso bastante porque eu tenho muitos geminianos em volta de mim, então eu fico à vontade de falar. Então, nas características de Gêmeos, uma das coisas que dizem é que o geminiano ele pode ser fofoqueiro. Agora, né? Porque ele está ligado à comunicação, tá? Só que nem todo geminiano é fofoqueiro. Por quê? Ele pode até receber energia, tendência para fazer fofoca, porém, lá na infância dele, ou ele pode ter tido uma educação super rígida dos pais, onde, né, ficavam constantemente educando ele, dizendo que isso não era uma coisa legal, e ele pode ter aprendido, ou ele pode ter vivido uma experiência negativa, onde ele percebeu que isso é uma coisa que pode prejudicá-lo, e ele aprendeu. E ele é geminiano, mas ele não desenvolveu essa característica, entendeu? Então, isso tanto para o bom, para o lado bom, para as características boas de luz, como as das sombras, né? De todos os signos. E a gente não é feito de como você mesmo disse lá atrás, as pessoas olhavam, eu sou Gêmeos, ou Capricórnio, ou Virgem, e daí lia lá e falava, mas isso eu tenho, isso eu não tenho. Porque, na realidade, a gente não é um signo do Sol apenas. A gente é influenciado por todos eles,
né? Por todos os 12 signos em áreas diferentes da nossa vida. Uhum. E o que mais que a gente pode... Bom, não sei se você acha interessante explicar sobre como funciona a dinâmica. Na verdade, o que eu ia te perguntar é justamente isso. Quais são os conceitos básicos para serem compreendidos, né? Uma vez que você já começou a pincelar, você já falou, olha, não é Sim. só realmente o seu signo solar, existem Isso. outras questões, como, por exemplo, creio eu, planetas, signos, casas, Exatamente. aspectos e tudo mais, né? Como que você pode estar Então, passando isso para a como que gente? funciona essa dinâmica? O pessoal deve conhecer a mandala, né, do mapa, que é aquele círculo, onde está Uhum. dividido com os 12 signos, né? Tá. E dentro dessa mandala você tem a divisão de signos, você tem a divisão de casas. O que são casas? São aqueles pedaços de pizza que você vê na mandala Uhum. astrológica, né? E dentro tem os planetas, né? Então, como que isso funciona, né? Essa dinâmica. E tem as linhas, né? Aquelas linhas azuis e vermelhas, né? Então, como isso funciona? Eu gosto sempre de explicar usando o exemplo, comparando com o teatro, que inclusive é uma área que você adora, né? Quase nada, né? Que você vem dessa área, tem tudo a ver com você, e que eu acho que é bem fácil de entender. Então, nós temos os signos, os planetas, como você disse, as casas e os aspectos que são aquelas linhas, né? Então, quando a gente pensa numa peça de teatro, nós temos o palco, os atores, os personagens e os diálogos da peça, certo? Então, Certo. é assim, os signos, eles são os personagens, Uhum. tá? Então, tem o ator, que é o planeta, mas ele vai se comportar não como ele é realmente, mas como é o personagem. Ou Uhum. seja, para entender, vamos dizer, pegar um exemplo do Marte. O Marte Tá. é um planeta que tem as suas próprias características. Então, Uhum. ele é mais agressivo, ele é mais intenso, né? Direto, rápido e impulsivo, né? Essa característica do Marte, que seria o ator, vamos dizer assim. Mas Uhum. quando ele Uhum. está em câncer, ele está no personagem câncer. Ele não vai ser tão agressivo, porque câncer não é um signo agressivo. Então, ele Uhum. vai estar um pouco mais emotivo, enfim, ele vai estar assimilando, ele não deixa de ser Marte, porém ele vai estar personificando as energias de câncer, ok? Uhum. O palco são as casas, é aonde vai acontecer. Então, se Tá. é na casa 4, essa característica vai acontecer na família. Uhum. Se é na casa 10, é na carreira. Se é na casa 7, são nos relacionamentos. Então, e cada signo vai reger mais ou menos uma área da nossa vida. Ok? Uhum. E os aspectos? Os aspectos são os diálogos, é a maneira como eles conversam. Então, os aspectos eles podem ser desafiadores, porque os planetas estão em signos com energias desarmônicas, ou eles podem ser fluentes, ou seja, signos de um mesmo elemento. Então, aquela conversa vai ser mais fluente, mais positiva, vamos dizer assim. Mas na astrologia a Uhum. gente fala de facilidades ou desafios, ok? Sim. Então, O acho que deu para mapa, entender. deu sim. O mapa, a gente pode traçar o mapa tanto do indivíduo, quanto Sim, o mapa de uma empresa, ou se eu quiser, por exemplo, traçar o mapa de uma família, vamos assim dizer, sei lá, para entender se aquele casal, eles realmente, astrologicamente falando, se combinam ou não. Como funciona isso? Fala um pouco pra Na gente. realidade, existem estudos diferentes, né? Então, por É. exemplo, esse que você mencionou primeiro, o de autoconhecimento, para você
saber como você funciona, porque assim, claro que você tem consciência de algumas coisas, mas tem muita coisa que a gente não tem consciência. E que o mapa pode Uhum. ajudar a gente a entender por que, que eu me comporto daquela maneira, Sim. apesar de eu não querer, entendeu? Aham. Esse é o do autoconhecimento, ok? Entendi. Mas existem outros tipos de estudo. Por exemplo, existe astrologia kármica, que vai estudar outras vidas, né? Então, o que, que você traz em termos de... E karma, vamos lembrar, você acho que já falou isso, mas karma não é uma Uhum. coisa negativa. A gente tem a tendência Sim. de achar que o karma, na realidade, o karma é uma lei da natureza. Uhum. Para toda ação existe uma reação. A ideia é essa, Perfeito. né? Então ele pode ser positivo ou negativo, ok? Uhum. Então o kármica, a astrologia kármica vai estudar da onde, né? De que vidas, né? De que experiências que eu estou trazendo para trabalhar nessa vida, né? Uhum. Aí tem o empresarial, que é o que você mencionou das empresas, ou seja, você tem uma empresa, você pode contratar Uhum. um astrólogo para fazer um estudo da astrologia empresarial, onde vai analisar as tendências das energias daquela empresa, ok? Uhum. Existe o vocacional, ou seja, para você entender, principalmente adolescentes, né? Muitas pessoas vão atrás do vocacional para os filhos adolescentes, para eles saberem quais são os potenciais, né? Uhum. Em termos de talento e de facilidades que aquela pessoa pode ter quando for estudar e trabalhar, enfim. Nossa, hoje em dia existe tanto, tem muitas empresas que contratam astrólogos na área de RH, para selecionar, né? Então, eu tenho uma vaga e eu preciso de um determinado característica de funcionário. Então, Uhum. através do mapa, você não vai ter 100% certeza, mas é uma ferramenta, tá? Então, ou seja, eu posso selecionar pessoas que têm provavelmente características daquilo que eu estou precisando, e aí eu vou ter que fazer as Uhum. entrevistas, enfim, né? Porque Sim, como perfeito. eu disse no começo, não é o mapa não determina a pessoa, né? Existem Uhum. experiências, enfim, outras coisas. Uhum. No caso de Bacana. relacionamentos, né? Então existe um estudo do mapa onde você coloca o mapa das duas pessoas para entender quais são as facilidades e dificuldades naquele relacionamento. Não só Uhum. romântico, não só para casais, pai, Uhum. filho, sócios, enfim, Uhum. para qualquer tipo de relacionamento. E tem Entendi. vários mais que tenho. Eu Uhum. até anotei algumas aqui, porque eu trabalho basicamente com tem a eletiva também é muito popular. A eletiva, o que, que Uhum. acontece? Você tem um evento e Tá. você quer saber qual a melhor data para fazer aquele evento. Existe a Uhum. eletiva onde você verifica qual é o melhor momento para ter mais gente participando daquele evento, né, para Uhum. divulgação, enfim. A sinastria, como a Janice colocou aí, é a que a Bacana. gente usa para analisar o relacionamento de duas pessoas. Uhum. Ótimo. Muito bacana. Se você conseguir visualizar alguma pergunta, alguma coisa também, você pode, enfim, né, Eu nem vi aqui inserir se e alguém perguntou responder, alguma porque coisa. porque o que acontece assim, eu só consigo ver quando as pessoas colocam direto no balãozinho. Se elas colocam Entendi. via No direct, eu não comentário. consigo ver. No comentário eu não Entendi. consigo ver, Entendi. tá? Não, eu Então, posso falar um se você pouquinho. Lembra perceber que que a gente sobe alguma coisa, começou. Mandem as perguntas, gente. né? É, que a gente comentou que né, que o mapa, ele, né, principalmente no caso da. Tem como a médica, como a Cris falou, ou seja, na astrologia médica, você pode fazer uma análise para saber, por exemplo, que partes do corpo estão mais sujeitos a uma doença, né, Uhum.
que partes do corpo você tem mais forte, enfim. Isso também é Tá. possível. Ok. Uma outra coisa que eu queria saber, em média, hoje, você, para elaborar um mapa, você precisa. Porque não é uma receita pronta, né? Então, Sim, assim, não basta coletar os dados, jogar lá e aí ele vai sair pronto, não é isso. Né? Em não. média, você leva quanto tempo para elaborar um mapa? Estou falando de um astrólogo, né? Porque hoje em dia tem os sites que você joga os dados lá e ele faz um texto geral para aquele tipo de aspecto, né? Sim, mas Mas aí não é, mas aí não é não é algo realmente. customizado. Não é customizado, Exatamente. né? É. Bom, por exemplo, eu que faço um mapa por escrito, eu levo mais tempo do que outros astrólogos que fazem uma análise só oral, entendeu? Porque, Uhum. na realidade, o Tá. que demora mais para mim, não só a interpretação, mas fazer, né, o texto, né, que eu Uhum. entrego para a pessoa no dia da leitura, né? Tá. Mas eu diria aí que, pelo menos, você precisa de alguns dias, no mínimo, para você realmente fazer uma boa interpretação, né? Uhum. No meu caso, eu levo muito mais por causa do texto, né? Eu levo Tá. aí umas 2 semanas, aí no mínimo, para eu poder, porque eu tenho outras atividades, ok? Uhum. Tá, Ah, então se alguém tiver interesse aí de presentear, né, alguém com um mapa sim, ou o seu próprio, por favor, né, se atente à data para solicitar antes, né, inclusive a Ed exatamente, vai estar aí à disposição para novos mapas. A gente teve exatamente. uma pergunta aqui, Sim. que é o seguinte, como se dá a influência dos signos na vida das pessoas? Então, como eu disse lá na mandala, né, nós todos temos todos os signos no nosso mapa, Uhum, né? Então, por isso que na astrologia, uma das coisas muito importantes que sempre o astrólogo pergunta é que horas que você nasceu, né? uhum, Por quê? Porque o horário de nascimento, ele vai determinar onde começa a casa um, que é o perfeito. ascendente. Ou seja, é o horário, né, o signo que estava ascendendo no horizonte, no céu, na hora que Uhum, você nasceu. A partir daquela casa é que se cria toda a mandala, ok? sim. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um ascendente, vou usar até a Genícia aqui de exemplo, minha amiga, Uhum, que tem ascendente em Sagitário, então, a casa um, né, que é a tua expressão, é sagitariana. uhum, Geralmente, são pessoas mais extrovertidas ah, uhum. e que lidam com o mundo, porque o que é o ascendente? É a nossa expressão e a maneira como o mundo Uhum. nos vê e a maneira como a gente lida com o mundo. Perfeito. Também tem a ver com o nosso corpo físico. Então, são pessoas Uhum. mais extrovertidas, mais otimistas, ok? São Uhum. características de Sagitário. E daí, na casa 2 que é financeiro, então é Capricórnio. Ou seja, é uma Uhum. pessoa que vai ter uma tendência de ser mais controladora nas finanças, mais estruturada, Uhum. mais prática, ok? Sim. E assim por Uhum. diante. Em cada casa, você vai se comportar com as características daquele signo, ok? Uhum. A Só Janice que perguntando não também. é só isso, né? Sim, sim, claro. A Janice perguntou também se existe um mapa ruim ou um mapa bom. Não Claro que a existe. gente entende que tem referencial aí, mas. Não existe. O meu professor e o professor da maioria dos meus colegas dizem não Uhum. existe mapa ruim, e é verdade. Existe você entender as dinâmicas do teu mapa, como ele funciona, ok? Porque Uhum. no final das contas as escolhas são nossas. Claro, podem existir mapas com mais desafios ou menos desafios, né? Mas aí a Sim. culpa não é do mapa, Uhum. entendeu? Inclusive, depende de como você lida com aquela situação. Tem pessoas que lidar com questões financeiras é o fim do mundo, e para outras pessoas é Uhum. super tranquilo, né? Sim, sim. Afinal de contas, né, dinheiro é só papel. Só que não, Exatamente, brincadeira.
Vamos lá. Então, polêmicas à parte, vamos lá. Tem uma outra questão que eu ouço há muito tempo, e aí você, né, pode nos responder de uma maneira melhor. É verdade que após os 30 anos, a pessoa acaba a ter muito mais características do seu ascendente do que propriamente do seu signo solar? Não, isso daí é um mito. Eu também É, e já olha, eu cheguei a juro que pensar assim. Eu eu já vivo cheguei a pensar repetindo assim. isso, loucamente. Antes de estudar astrologia, eu cheguei a pensar isso, mas não tem a ver, não. Na realidade, o que acontece é o seguinte: é, na astrologia, o teu mapa, você vai vivendo ele ao longo da vida inteira, não é uma coisa parada, né? Ele vai se Uhum, movimentando, os planetas vão se movimentando. O que acontece é que, próximo dos 30 anos, acontecem duas coisas importantes em termos de energia, que, em termos de astrologia, a gente ah, diz que é quando a pessoa fecha ciclos, né? uhum, E, de uma certa maneira, quando você amadurece, tanto emocionalmente quanto em termos de vida. Ou seja, aos 28 anos, você termina o ciclo, tua lua original, que tem a ver com o nosso emocional, ela uhum. começou em um signo. No meu caso, por exemplo, minha lua está em Sagitário. Então, Sim, quando eu nasci, ela foi andando e aos 28 anos, ela retornou para Sagitário. Ela vai sim. andando 1 grau, né, por ano e Uhum, ela uhum, voltou. Ou seja, é, eu passei por todas as experiências energéticas emocionais de todos os signos. Então, uhum. emocionalmente, eu já não vou ter mais nenhuma novidade, ok? E também aos 29, 30, a gente tem o retorno de Saturno, né? Sim. Que tem a ver com assumir responsabilidade, né? Uhum. Então, nessa faixa etária, é quando a gente está efetivamente, pelo menos a maioria, né? Maduros, né? Uhum. e então, não tem muito. Eu acho que tem mais a ver com isso do que exatamente com o ascendente, ok? Ah, que bacana, que bacana. E uma outra coisa, pelo que você está falando, Exatamente, olha então, lá, meu amigo. Não culpe o mapa pela péssima pessoa que você é, verdade. olha, gente, não Isso é um seja tão professor cruel. nosso que falou. Não culpe Ah, é? o mapa pela péssima pessoa que você é. Claro, né? Pare de terceirizar a sua responsabilidade, né? Uhum. Esse é o fator. Exatamente. Então, assim, o que a gente está conversando até então, é interessante, sim, por exemplo, eu fazer o meu mapa anualmente, uma vez que ele está em constante movimento, né? Exatamente, exatamente. Como a Janice falou, porque existem várias técnicas na previsão, tá? Uhum, A mais famosa é a revolução solar, tá? Mas tá. existem outras duas técnicas que a gente considera até mais forte, mais Uhum, do que a própria revolução solar, as uhum, progressões de Sol, Lua e Ascendente meio do céu, que tá. andam, né, 1 grau por ano, principalmente no caso do Uhum, Sol, né? sim. Então, a cada grau equivale a 1 ano. Eu não vou entrar na parte Uhum, técnica, tá? E, tá ótimo. uh, e os trânsitos, que são aqueles planetas mais longe, ou seja, o Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e Plutão, tá? Então, Uhum, essas duas técnicas, elas têm um peso muito grande em termos de previsão. Elas podem dizer as fases, né, que tipo de desafios você vai passar aquele ano, que tipos de uhum, facilidade você vai passar aquele ano, entendeu? sim, perfeito. A gente recebeu uma outra pergunta aqui do Alessandro, Sim, do Fashion Clinic, que é o sim. seguinte: o quanto a astrologia ela pode influenciar em um tratamento holístico e qual combina mais? Então, olha, eu tenho vários colegas que usam a astrologia integrada com várias técnicas. A própria Cris, que está aí, ó, participando, a Cris Uhum. astróloga, ela usa com ah, Tantra, ela usa com. A Cris, me ajuda aí para eu não lembrar, porque é tanta informação que ela usa, tantas terapias. É, Uhum.
tem uma técnica que ela usa, que ela aprendeu, que chama nascimento. Cris, me manda aí o nome para eu não falar errado aqui. Eu tenho outros colegas que usam florais. Da mesma maneira que Sim. você usa os florais com outras Uhum. terapias, né? Então você Sim. pode usar o mapa junto com florais, junto com barras, né? Sim. Por quê? Para você entender da onde está vindo aquilo. Ele Uhum. ajuda muito Sim. É. na psicanálise, né? Uhum. Sim, É, inclusive na própria esse, formação de florais, e, nós temos um módulo que é só voltado para astrologia. Obviamente que não da maneira com a qual você trabalha e outros astrólogos sim, também, né? Mas, enfim, tem algumas informações fundamentais que até como base na alquimia, inclusive, elas são extraídas da astrologia, né? sim, 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 exatamente. Por E, exemplo, tem essas progressões que eu te falei, que é o movimento uhum, dos planetas e os trânsitos. Existe uma análise que pode ser feita, por exemplo, se você vai fazer uma psicanálise ou encontrar com um psicólogo, enfim, e ele tiver algum conhecimento da astrologia, e eu sei que não é oficial, porque as pessoas não podem, porque ela não é reconhecida como ciência, sim, mas, sim. por exemplo, É. você pode analisar através da posição de alguns planetas no teu mapa, que tipo de experiência você pode ter tido na tua infância. Então, a Uhum, pessoa olhando o mapa, ela não vai descobrir o que aconteceu, mas ela pode ter uma ideia do tipo de trauma, do tipo de dificuldade que você pode ter vivido e usar isso através de pergunta para investigar. Então, você vê uhum, lá que a pessoa pode ter tido, aos 8 anos, algum tipo de perda. E você pode começar a uhum, fazer questionamentos e descobrir que, na realidade, um irmão nasceu e ela perdeu a atenção dos pais. E para ela uhum, não é uma perda de alguém, mas uhum, uma perda da atenção dos pais. E para ela pode ter sido traumático aquilo. Entendeu? uhum. Então, eu acho que, nesse caso, ela pode ser uma grande ferramenta. Deixa eu ver o que a Cris falou. A Renascimento Perfeito. chama, que é uma Uhum. técnica que você retorna para o teu, inclusive, para o teu nascimento, a hora do teu nascimento. E você pode Uhum. usar isso integrado com o mapa, né? Perfeito. Eu uma vez, há muito tempo atrás, eu ganhei um mapa e Uhum. aí a pessoa falou, olha, de tempos em tempos, relê, porque você vai ver que algumas coisas vão fazer sentido, e realmente. E aí, há um tempo atrás também, inclusive, fui presenteado por um segundo mapa, que foi por você também. Tá na hora de eu tomar vergonha na minha cara e comprar o mapa, né? Que, inclusive, eu Eu só tô falei, ganhando. e você está fazendo agora, não se lembra? Na Aham, época você aham, estava sim, trabalhando numa empresa, eu falei, nossa, eu sim. acho que o teu caminho é ir para a área terapêutica, você lembra? Sim, sim, lembro, lembro. E Isso tenho faz o quê? documentado, Dois né? anos? 3 anos? Mais ou O que? menos? Essa leitura do muito mais, imagina, uns Mais, 4 anos. 4 anos. É É, porque, na verdade, naquela época, o que que acontecia? Eu já era terapeuta floral, porém eu não atuava full time, né? Era sim, algo que, por exemplo, um dia da sim, semana eu atendia e levava essa perfeito. minha vida dupla aí Uhum, na empresa, era uma empresa multinacional, e na época sim. começou a existir até uma possibilidade de repente ir para fora, aquela história toda. Sim, E foi sim. aí que E você era a me tua presenteou o dúvida, né? mapa. Era a tua dúvida, né? Sim, sim. Existe nisso E ou aí, não, né? exatamente. E aí você me presenteou com um mapa e saiu uma viagem que foi feita e tudo mais, nesse sentido, Sim. mas que realmente ali no mapa estava rezando enfim, as minhas características, elas levavam para esse outro caminho, né? Ou para um caminho holístico, ou para uma liderança espiritual, Sim, enfim, né? sim. Vai virar pai de santo, vai Exatamente. fazer alguma coisa. Porque Mas, isso é legal você ter falado uhum, do Dé, né, gente? né? Desculpa, Fica à né, vontade. Antônio? Imagina. Entreguei o apelido dele. É, Nickname. porque existe mais de uma possibilidade de caminho. E isso é legal você ter falado, porque na Sim. realidade não existe uma possibilidade só, né? Uhum. Sim, sim. São ferramentas onde que você não vai se eximir da sua responsabilidade ou realmente ver algo ali e falar, gente, acabou, né? Porque é Isso. isso, tá escrito, acabou. Não, Não justamente existe. você teve esse relacionamento, essa oportunidade para quê? Para que você pudesse
entender se é isso que você quer ou olhar para outras direções e poder caminhar, né? Então é E é- mais uma como tantas Exatamente. outras ferramentas, né? Desculpa, te Exatamente. E cortei. a Fala, questão pode do falar. que você mencionou dos relacionamentos, que pode vir alguém achando, ai, mas eu devo terminar com ele ou não. O mapa não vai te dizer isso. A decisão tem que Uhum, ser tua. O que o mapa vai poder te dizer é que tipo de relação pode uhum, existir, que tipo de energia, né? Que tipo de, mesmo inconsciente, por exemplo, uma pessoa pode dar uma sensação de limitação para outra, mesmo uhum, sem saber, sem ter consciência, né? uhum. E isso, mas a decisão final é da pessoa, né? Sim, sim, perfeito. Nós estamos falando de uma maneira, entre aspas, obviamente, mais erudita de tudo isso, né? E vamos falar de uma maneira mais generalista aí. Fala um pouquinho de Uhum. características de signos e pessoas, enfim, né? Por Sabe, exemplo, um sabe uma coisa? leonino, né? Não, o que eu gostaria de falar que eu acho que é importante, até só É, pegando aquilo que eu falei lá no começo, que uma das claro. coisas que antigamente as pessoas olhavam muito quando você falou que elas liam os horóscopos, é que elas Sim. olhavam só para o sol, né? Então eu Uhum, lia do meu signo virgem e acabou, mas eu não sou só aquilo, né? Então, na uhum, realidade, quando você for tentar, né, fazer uma análise do seu mapa, o ideal é que você olhe 4 pontos que são 4 pilares de quem é você. Tá? Claro, uhum, existe todo os complementos e cada planeta é, vai estar em uma posição e vai dar características de áreas específicas da vida, mas normalmente a gente olha o Sol, porque o uhum. Sol é o eu, é o ego. Tá. Ele está ligado ao nosso racional, ao nosso consciente. E aonde ele Uhum, está, em termos de signo e de casa, é onde a gente vai brilhar, né? uhum, Então, por exemplo, quem tem um sol na casa 3 vai brilhar na área da comunicação, dos estudos, né? Se uhum, você tem o teu sol na casa 9 é, pode ser filosofia, pode ter a ver com viagens ou ética, uhum, advogados podem ter o sol na 9 e assim por diante. Mas uhum. ele tem a ver com uma coisa consciente e racional. A lua, que é o nosso emocional, né? É a maneira Tá. como a gente reage instintivamente. Isso é importante Uhum. porque não é uma coisa que eu tenho consciência às vezes. Eu posso ter um tipo de reação e eu nem percebo. Então, a Tá. lua é importantíssimo a gente saber as características da nossa lua, tá? Ela está ligada ao Uhum. nosso emocional. O ascendente, que é como eu falei, a expressão pessoal, é a maneira como os outros nos veem. É muito engraçado que, por exemplo, uma pessoa que é geminiana, ok? Ou seja, tem o Sol Uhum. em Gêmeos em qualquer lugar do mapa. Tá. Mas ela tem como ascendente Capricórnio. Uhum. O que traz isso? O Capricórnio, ou mesmo que ela não tenha Capricórnio, ela tem Saturno, que é o regente Capricórnio, lá na casa 1, tá? Uhum. Então, que é o caso desse nosso professor, o João. Ele é sagitariano, cara super bem-humorado, super brincalhão, super comunicativo. Agora, quando você olha a primeira vez ele de longe, você tem medo, porque ele parece que ele está bravo o tempo todo. E isso é uma característica ou de quem tem Capricórnio ou de quem tem Saturno na casa 1. Então a pessoa não tem nada a ver com aquilo, mas é aquela maneira que o mundo te vê. Então o ascendente é isso, Uhum. tá? E Sim. ele influencia o nosso corpo. E finalmente o meio do céu, né? A casa 10. Por quê? Porque tem a ver Uhum. com a nossa carreira, os objetivos de vida, com a imagem pública, né? Então, em Uhum. termos de, se a gente pensar na mandala, a gente sai da casa 1, que é o nosso Uhum. nascimento, e o nosso objetivo é chegar na 10, Uhum. né? Então, por exemplo, eu tenho câncer, eu tenho Ares lá na casa 10. Então, o objetivo é ser uma pessoa mais independente, né? Uhum. Talvez até uma questão de que tem a ver com liderança, com ah,
com coragem, entendeu? Uhum. Então, isso é o mais importante na hora de você entender. Você entendendo esses 4 pilares já é um Tá. ótimo exercício Uhum. de autoconhecimento. Né? Tá. Você diz, por exemplo, uma pessoa que ela tem um interesse um pouco além do simples interesse do próprio mapa dela, ou, por exemplo, ela gostou e ela quer saber mais sobre, ela quer procurar uma escola, enfim. Como que é a formação, né, de alguém que quer buscar isso profissionalmente? Quais são os caminhos? Existe um caminho autodidata? Como funciona? Existe autodidata. Hoje tem muita literatura, né? Sim. Como eu disse, na internet tem também, tem canais que você pode estudar. Uhum. Eu mesmo lá nas minhas lives, não é exatamente um curso, mas eu e a Janice, a gente faz desde janeiro lives de todas as casas onde a gente fala dos Uhum. planetas nas casas. Então não é Tá. exatamente um curso, mas já é, para quem nunca teve, uma maneira de você ir adquirindo conhecimento. Mas tem cursos Uhum. super reconhecidos. Aqui em São Paulo, por exemplo, toda a nossa turma fez o curso na Gaia, que é uma escola lá Uhum. ela estava na Vila Mariana, hoje ela está no Bexiga, até Tá. próxima de você agora, lá na 13 Uhum. de maio, e que são instituições super reconhecidas, tem a Regulus, enfim, tem outras escolas aqui em São Paulo, e tem hoje muitos cursos na internet, cursos em vídeo, ou mesmo cursos em lives, e tem os autodidatas, mas que a gente sabe que são poucos que conseguem realmente se aprofundar. Em algum momento, eu acho que você vai ter que fazer algum curso mais estruturado, entendeu? Uhum. Mas já assistindo lives e fazendo cursos online já te ajuda de uma certa maneira. Agora, se você quiser realmente se tornar um profissional, daí eu recomendo um curso mais tradicional como a Gaia, que hoje tem online também. Depois eu vou Uhum. pedir Que um hoje desconto lá para eles, pela propaganda. Isso aí. E que hoje são em média quantos módulos, quanto tempo de duração o curso deles? Olha, eu não quero, como que chama, como que fala, eu não quero desmotivar ninguém, mas assim, a astrologia, uma vez que você começou, você vai estudar o resto da vida, entendeu? Sim. Mas vamos dizer, para você conseguir fazer uma interpretação, eu acho que precisa ir um mínimo de 2, 3 anos de estudo, Uhum. entendeu? Sim, o que não é tanto, né, na Não, verdade, não é né? tanto. Enfim, pela a quantidade de informações e de possibilidades que ela te apresenta, Exatamente. eu acredito Exatamente. que é algo bem a contento até, né? Uhum. Tá. A gente recebeu uma outra pergunta aqui. Como é feita a combinação astral? Como é feito o quê? A A combinação com... astral. Eu não Deixa sei eu se eu entendi a pergunta. também ficou meio. Por favor, se você puder ser mais específico para que a gente possa compreender em que sentido você diz isso de É, combinação astral. eu vou Eu acredito que tentar ele dar deve, uma deve estar resposta. falando. Tá. Eu vou tentar dar uma resposta que eu acho que talvez a pessoa possa ter tido a intenção de perguntar. Por exemplo, Uhum. quando a gente vai estudar um mapa de uma pessoa, voltando lá, eu vou estudar, vou me usar de exemplo, né? Então eu tenho Sol em Virgem, ok? Mas daí eu não Uhum. posso levar só isso em consideração, porque eu tenho um Sol em Virgem na casa 3, ok? Que faz aspecto. Ou seja, eu tenho que levar em consideração todas essas informações, ok? Uhum. Fora os regentes, ou seja, é, o Sol em Virgem, quem rege Virgem? Mercúrio, está onde no meu mapa? Na casa 4. Então tem Uhum. uma ligação com a minha família, entendeu? Eu tenho vários Uhum. planetas na casa 3, ou seja, eu tinha que trabalhar com comunicação, entendeu? Eu virei Sim. professor, entendeu? E hoje eu Uhum. trabalho com lives, entendeu? Então eu tenho o que a gente chama de stellium. Então, Uhum. Perfeito. o potencial para trabalhar com comunicação comigo era quase que uma coisa impossível de não E acontecer não comigo, porque acontecer. eram muitas Uhum. informações, ok? Sim, sim.
E esse Sol, ele faz aspectos. Por exemplo, ele Uhum. tem uma oposição com Saturno, né, na casa Uhum. 9. Ou seja, por mais que eu tenha 30 anos de experiência dando aulas de inglês, eu continuo preparando as minhas aulas. Uma pessoa com a Sim. minha experiência provavelmente não prepararia mais. Mas como o Saturno indica insegurança, eu preciso escrever para me sentir seguro. Entendeu? Entendi, entendi. Então, tem Ah, várias coisas que você tem que levar em consideração na hora de fazer uma interpretação. sim. O que eu perguntei anteriormente em relação a características de signos e tal, de uma maneira mais descontraída, é porque Uhum. esses dias batendo um papo com uma amiga dela, falou assim, ah, você que signo mesmo? Aí eu falei dela, ela falou, não, normalmente capricorniano que eu conheço não é assim. Daí eu falei, ah, e você? Que signo que é o seu? Daí ela falou, um que ninguém adivinha. Daí eu falei, por É, quê? Daí ela falou, chuta pra ver se você adivinha. Eu fiquei ali, realmente, eu não associei, ela é do signo de Libra. E ela falou, ah, é. meu signo é o mais neutro de todos. Enfim, isso procede? Essas Neutro, pessoas têm. neutro. Segundo ela. Neutro em que sentido? No sentido de não se apresentar, não é algo que você olha, porque um leonino é muito característico, alguém do escorpião também. O capricorniano, por mais que ele fuja um pouco das regras, igual, por exemplo, eu sou do terceiro decanato, então quer dizer, eu já estou quase pulando para a próxima casinha, a minha lua é em leão, né, o meu ascendente é gêmeos, então o capricorniano é meio, né, vamos dizer assim, né? E É, aí, eu no diria caso, amenizado pelos gêmeos e nem tanto pelo leão, mas pelos gêmeos. Então, mas Libra, uma das características é exatamente a indecisão. Se a uhum, pessoa não tiver dificuldade de decidir, eu tenho uma amiga libriana que eu convidei ela a astróloga. Então, uhum, geralmente, quando eu convido alguém para fazer uma live, geralmente a pessoa ou aceita na hora, ou ela fala, olha, tal dia eu tenho compromisso, mas tal dia eu já te dou um compromisso, né? Essa daí ela falou, quanto tempo eu posso demorar para te responder? Eu posso te responder no mês que vem, entendeu? uhum, Então, sim, assim, sim. o Libra, claro, nem todos os librianos, e de novo, vai depender de outros aspectos do mapa, mas o libriano ele tem dificuldade de decidir, às vezes, porque ele sempre quer levar em consideração o outro também, né? Uhum, E isso pode tomar mais tempo, entendeu? Para decidir. sim. Sim, realmente aquela questão de estar colocando na balança, literalmente, né? Isso, E aí, o isso. que que vai, o que e como, né? Como É, pode ser tudo isso, né? Mas exatamente. são outras curiosidades, assim, né? É. Mas Que a às gente vezes acaba. esse negócio de adivinhar o signo é bem possível que a pessoa, na hora que tem que adivinhar, diga o teu ascendente mais do que o teu sol, entendeu? Sim. Porque você mesmo, as pessoas que não te conhecem profundamente, intimamente, vão ver você o geminiano, não vão ver o capricorniano. Só quem te conhece mais é que já conhece esse lado teu mais de planejar, mais Uhum, estruturado, tal, que se preocupa com a questão financeira, que é tudo sim. direitinho, tal. Agora, o comunicador aparece primeiro, o Uhum. descolado, que faz amizade com todo mundo, tal, né? Chega na festa já agita, né? É esse que aparece primeiro, né? Pois é, tô esperando a festa, né? Porque com essa pandemia tá É, difícil, a né? festa agora vai ter que esperar um pouquinho. E eu não sou muito adepto do online, né? Então essa coisa de festa online para mim, olha, eu acho que não É, tá muito se legal. Deus E assim, quiser. né? E assim, normalmente tem várias linhas que fazem várias leituras. Sim, Por exemplo, na alquimia a gente trabalha com os quatro elementos, na medicina tradicional sim, chinesa a gente trabalha com os cinco. Na questão da astrologia também se trabalha com os quatro elementos, né? sim, sim, sim. Então tem. Fogo, terra, ar e água, né? E, e, Uhum, e eles estão ligados aos signos, né? Então, por uhum, exemplo, os signos de fogo, né? Que é Áries, tá. Leão e Sagitário. Então, eles têm como uma característica em comum, compartilhada, né? Essa questão do impulso, da iniciativa, né?
Uhum. Até um pouco de intuição, né? Daí tem o elemento terra, que, que, que no caso é Virgem, Touro, Virgem e E Capricórnio, Capricórnio. que Uhum. são signos mais práticos, mais pé na terra, né? Mais Uhum. é, que, eu não diria estabilidade, porque isso daí é uma coisa mais de touro, mas que são práticos mesmo, né? E que Uhum. tem a experiência é mais importante, né? Uhum. Aí vem o ar, né? Que é Gêmeos, Aquário e Libra, e é uma coisa mais mental, mais racional, né? E Uhum. finalmente a água, que no caso com Câncer, Escorpião e Peixes, e que são signos mais ligados ao emocional, mas de maneiras diferentes, todos eles de maneiras diferentes, né? Porque nós temos, Uhum. além dos elementos, a gente trabalha também com as qualidades, que são a cardinal, a fixa e a mutável. Então, cardinal do impulso, do iniciar, que tem a ver com as estações do ano, ou seja, se você prestar atenção, os signos ligados a essa energia são signos que estão no começo de cada uma das 4 estações, né? Que é Uhum. Áries, Câncer, né? Capricórnio, esqueci um. Bom, também não vou poder te ajudar, porque Calma, olha. Libra. 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 Falamos tanto, Voltando, né? Aí, ó. Voltamos lá nele, né? Ah, que exatamente. E bacana. daí E, tem e o você acha que. fixo. Só terminar. Então, aí o fixo, Claro. que tem a ver com a estabilidade, são os signos que estão no meio das estações, ou seja, que mantêm com a manutenção. E os mutáveis, que são os signos que estão entre uma estação e outra, ou seja, eles têm como característica a flexibilidade, adaptabilidade, ou seja, muda de uma estação para outra. Né? Uhum, então ele faz aí essa ligação, né? Isso. Você acha que existe uma, por exemplo, uma maior probabilidade de afinidade num relacionamento, por exemplo, de duas pessoas que têm um signo dentro de um mesmo elemento? Sei lá, Capricórnio e Touro, por exemplo, que está ali no elemento Terra ambos. Ou não tem nada a Vai, ver? Ou vai não, depender dos tem a outros ver, aspectos? mas não é só isso, porque você está falando do Sol, né? Você Uhum, está sim, falando do sim, Sol. sim. Tem a ver e não tem a ver. Por quê? Tá. Tem a ver porque pode facilitar a compreensão, né? E eu acho que teria mais a ver, por exemplo, não só o Sol, mas a Lua também, porque tem a ver com o emocional é importante, né? Então tem a ver porque a energia, a maneira de ser, de pensar pode ser semelhante, mas não tem a ver porque nós temos que olhar outros aspectos. Uhum, Então, você pode ter duas pessoas com o Sol em signos de terra, então o racional deles é muito parecido, eles podem tá. ter uma maneira de consciente semelhante, mas se a lua de cada um está em signos, por exemplo, um está no fogo e o outro na água, eles vão ter Uhum, o emocional totalmente diferente. Entendeu? uhum, Mas isso significa que não vai dar certo, mas vai ser muito desafiador emocionalmente, porque um vai querer liberdade, independência, o que tem a lua em fogo, e tá. o que tem a lua em água vai ser emocional, vai precisar ser nutrido, entendeu? Então, e o outro pode não ter muita paciência com isso. Uhum. Né? E o Ótimo, de ótimo. água pode achar que o que está com a lua em fogo, ele não liga para ele não gosta de mim, entendeu? Porque ele Uhum. prefere ficar com os amigos, ele quer sair toda hora, e não tem nada a ver. Ele só preza a Sim, liberdade dele, entendeu? Então, sim, sim. esse é o desafio, entendeu? Por isso, uma das coisas muito legais dessa questão das relações é você talvez entender como funciona a lua da pessoa que você quer se relacionar. Como Uhum. que ela sente, como ela lida com o emocional.
Perfeito. entendeu? Então a dica, né, é a Lua. Afinal de contas, quem tem fases é ela, né? E quatro, né? Eu não diria que Teoricamente. é só ela, Que é mas só... ajuda Não, você bastante. entendeu. É, deixa eu te falar uma coisa. Sim. Enfim, tá sendo uma delícia, tá sendo muito bacana. Não. É, você pincelou várias coisas que deu vontade de se aprofundar, mas não ia dar tempo para a gente estar falando Sim. tudo como eu gostaria. E também quero agradecer muito as pessoas que participaram, que mandaram perguntas, assim, muito legal. É isso mesmo que a gente quer a interação de todos, porque afinal de contas é para que as pessoas de uma maneira generalista entendam um pouquinho de cada coisa com Sim, pessoas que sim. são especialistas como o Ed realmente. Né? E então a gente está caminhando aí para o final, né? Nem parece, Ok. mas já foi uma hora aí nessa brincadeira. Nossa, já deu uma hora. Meu Deus. Deu uma hora. E aí eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Quero agradecer mais uma vez você ter aceito o convite. Quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando até agora e que vão assistir depois também. Enfim, nossos canais estão abertos aí para futuras Sim. curiosidades, né? E é isso, meu Não, eu querido. queria Muito agradecer a obrigado. oportunidade, agradecer pelo convite, muito legal, honrado de estar aqui. E isso que você falou, quem quiser um pouco mais de conhecimento, então tem o canal lá no YouTube da Luminares, né? De Isso. Uhum. repente, quem tiver interesse é só entrar pelo próprio Instagram lá da Luminares, é só clicar na bio. E lá eu estou postando todas as lives do Instagram. No YouTube eu estou editando, ou seja, ela fica mais enxuta, né? E pega a Uhum. informação. Então, quem quiser, lá tem live sobre. Inclusive, a tua tá lá, né? Então, a astrologia junto com outras terapias. Por exemplo, tem um amigo meu que faz shiatsu junto com a astrologia, ou seja, ele estuda o teu Uhum. mapa e ele consegue ver que tipos de dores você, ou da onde está vindo aquela dor, é muito legal. E lá está dividido por Top. terapias, Uhum. os planetas em cada signo, né? Tem as várias Uhum. séries. E uh, quem quiser mais informação sobre mapa, tudo pode entrar em contato aí pelo Instagram. E quem sabe no ano que vem a gente não tentar aí com curso também, né? Essa ideia que você Sim. falou é uma coisa que a gente está trabalhando aí para isso. Uhum. Quem Isso sabe ter aí. um curso aí para passar para o pessoal. Que bacana. Bom, eu recomendo, encomendem seus mapas, porque realmente vale a pena, é um investimento realmente. Sim, E é sim. isso, tá? Mais uma Obrigado, vez, muito querido. obrigado. Grande prazer, Obrigado ótima a noite aí para todos aí. todos. Tchau, Obrigado, tchau. tchau. Boa noite. Tchau, igualmente.